O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, não apresenta os documentos que poderiam provar que ele realmente vendeu o carro, o Ômega, ao compadre, o advogado Roberto Teixeira. As informações de Lula não batem com as do Detran. Hoje, em Brasília, Lula entregou uma carta ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele denuncia uma discriminação ao PT na campanha presidencial. O candidato do PT veio a Brasília queixar-se à justiça. Com a reeleição, a campanha à presidência pode tornar ilegítima a democracia no Brasil, ele alega. Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ilmar Galvão, que a justiça garanta igualdade para os candidatos nos meios de comunicação. Apresentou uma pesquisa do PT pela qual, em 10 dias de noticiário, o governo e o presidente Fernando Henrique ganharam 3 horas de cobertura nas TVs. Lula, 17 minutos. O PT também entrou com pedido de liminar para que a Justiça Eleitoral investigue a denúncia de que 6 milhões de eleitores são fantasmas. Nenhuma palavra sobre acusações envolvendo transações financeiras entre Lula e o empresário Roberto Teixeira. O candidato diz que esse é um assunto pessoal. E hoje o PT se recusou a apresentar à imprensa documentos que o próprio partido promete levar à Justiça. O PT diz que o ônus da prova é de quem acusa. Nós vamos para o Poder Judiciário jogar nas mãos do Poder Judiciário as provas e vamos fazer campanha, porque se eu ficar preocupado com outra coisa, faltando só 50 dias para a campanha, né, é tudo que o meu adversário quer. O Jornal da Band foi hoje a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em busca de informações sobre o carro Ômega, que está no centro das denúncias contra Luiz Inácio Lula da Silva. O repórter Joaquim de Carvalho confirmou que o carro foi vendido a uma empresa de factoring, a Express Factoring de Ribeirão, e não ao compadre de Lula, Roberto Teixeira, como Lula tinha dito antes. Segundo o Detran de São Paulo, Lula vendeu o Ômega CD à empresa Express Factoring de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É o que diz o funcionário do Detran. Lula comprou esse veículo da concessionária Baralt, em São Bernardo, 0 quilômetro, transferiu de endereço em seu nome ainda para São Paulo, e posteriormente ele foi transferido para Express em Ribeirão Preto. A sequência que nós temos registrada é esta. O endereço fornecido pela Factory ao Detran é este. Fica nos fundos de uma locadora de vídeo. Eu estive lá, mas os proprietários se mudaram e não deixaram nenhuma referência. Nunca ligaram, nunca fizeram procurar por carta? Não. Nem mesmo os comerciantes vizinhos conhecem a Express Factory. O negócio da empresa oficialmente era trocar cheques. O carro hoje está em poder da advogada Janete Correia, também de Ribeirão Preto. No escritório dela, os funcionários informam que ela viajou para Itapetininga. O marido de Janete deu uma entrevista à Rádio Clube de Ribeirão Preto e disse que o carro foi comprado por R$36 mil desta revendedora, a Elite Car, também de Ribeirão Preto. O proprietário da Elite Car, Nelson Aguilar, diz que foi o intermediário entre a Express Factory e Janete. Ele diz quem é o dono da Factory. Dr. Milton de Abreu Machado. Eu conheci o Dr. Milton há muitos anos atrás como um advogado. Hoje eu não sei se ele está advogando ou se ele se encontra com esta Factory em aberto. Milton de Abreu Machado é empreiteiro e foi presidente do Comercial, um dos times de futebol da cidade. Milton diz que não se lembra onde comprou o Ômega. Comprei por anúncio, no jornal de São Paulo. Parei lá e o anúncio era numa casa, uma casa até de um certo luxo. E quando entrei lá, me deparei que era uma venda de automóveis, estava cheio de carros lá. Não me lembro exatamente o bairro. Milton também não se lembra de quanto pagou pelo Ômega e nem o dia em que fechou o negócio. Não lembro. Eu sei que é lançado. Agora o contador está procurando essa papelada. Milton telefonou para o contador na minha frente. Na contabilidade, não encontrou nenhum registro da compra, só da venda do carro a Janete. Agora precisa achar da compra, filho. Aqui em Ribeirão Preto, ninguém conhece Milton de Abreu Machado por suas atividades empresariais. Na cidade, todos o reconhecem por sua ligação com o futebol profissional. De Ribeirão Preto, Joaquim de Carvalho. Agora, no início da noite, Milton de Abreu Machado informou ao repórter Joaquim de Carvalho que achou o documento de compra do carro. Segundo Milton, o documento é de 11 de janeiro de 96 e está assinado por Lula. Ele teria comprado o carro de Lula por R$37 mil.
O PT enviou ao Tribunal Superior Eleitoral um pedido de resposta na Rede Bandeirantes de televisão. O PT alega que a reportagem sobre o cheque suspeito na conta de Lula fere a legislação eleitoral. A Rede Bandeirantes diz em sua defesa que por várias vezes, antes e depois da divulgação da reportagem, convidou Lula para esclarecer a sua posição. O convite está de pé. A Bandeirantes diz também que a reportagem é de natureza exclusivamente jornalística, sem qualquer relação com a propaganda eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral concedeu a Luiz Inácio Lula da Silva o direito de resposta na Rede Bandeirantes. A decisão se refere à primeira reportagem sobre o cheque de R$10 mil encontrado na conta de Lula. O ministro Garcia Vieira, relator do processo, lembra que a Rede Bandeirantes procurou Lula antes e depois da reportagem para que apresentasse documentos e provas, o que tornaria desnecessário o recurso à Justiça Eleitoral. A decisão aceitou o argumento da Rede Bandeirantes de que a defesa seja feita pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva e se restrinja aos fatos tratados na reportagem. Segundo o tribunal, Lula tem 48 horas para usar o direito de resposta. O Jornal da Band fez outra tentativa de esclarecer como um cheque de R$10 mil surgiu na conta de Luiz Inácio Lula da Silva. O cheque, segundo Lula, é resultado da venda de um automóvel Ômega ao compadre de Lula, o advogado Roberto Teixeira. Nós percorremos o caminho do carro, esse Ômega aí, desde que saiu da GM até a atual proprietária, advogada Janete Correia, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Na reconstituição das transações com o carro ao longo de 9 meses, percebe-se que Roberto Teixeira não aparece em nenhum momento como o dono do Ômega. A GM fabricou o Ômega e vendeu a Baralt, uma revendedora autorizada de São Bernardo do Campo, que faliu. Em abril de 95, a Baralt vendeu o carro a Lula. Segundo Lula, 2 meses depois, ele vendeu o carro ao compadre Roberto Teixeira, em 4 prestações de R$10 mil cada. Uma delas teria sido paga com esse cheque de Sérgio Lorenzoni, irmão do construtor do prédio em que Lula vai morar. Não se conhece uma prova da venda do carro de Lula a Roberto Teixeira. O que se sabe é que, de Lula, o Ômega foi para Fábio Zoccolo, dono de uma revenda também de São Bernardo e que também faliu. Em dezembro de 95, a loja de Zoccolo entregou o carro ao italiano Piero Mucci, um corretor de seguros de São Paulo, que publicou o anúncio de venda do Ômega nos classificados do jornal O Estado de São Paulo, no dia 2 de janeiro de 96. Nesse anúncio, ele disse que o carro tinha um único dono, e não 2, como seria o caso se ele tivesse sido usado por Roberto Teixeira também. Uma semana depois, Nucci vendeu o Ômega ao advogado Milton de Abreu Machado, dono da empresa Express Factoring, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A Factoring não existe mais. Fechou. Machado ficou 9 meses com o carro. Depois entregou o Ômega a uma revendedora, a Elite Car, também de Ribeirão. A Elite Car vendeu o carro à advogada Janete Correia, de Ribeirão, atual proprietária. Ela está com o Ômega há 2 anos. Até agora, o Jornal da Band não conseguiu encontrar o nome de Roberto Teixeira em nenhuma das 7 transações com o Ômega.